Bem, pessoal, aqui é seu monitor de otorrinolaringologia novamente, Henrique Bedak, e no vídeo de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre os princípios básicos da fisiologia naso-sinusal. Então, eu queria começar comentando com vocês que quando a gente fala de nariz, a gente pensa em nariz, mas eu quero trazer uma nova imagem para vocês. Toda vez que a partir de agora vocês ouvirem o termo nariz, eu quero que vocês pensem e remontem aquela época feudal. E lembre que no castelo, a porta de entrada do castelo era sempre uma porta imponente, extremamente resistente, pela qual sempre os inimigos tentavam adentrar. Então, é por aí que passa o comércio, é por aí que passam as pessoas, é por aí que passam os inimigos. E diante de toda a rigidez dessa muralha, que seria nossas outras barreiras como a pele, a gente tem uma porta de entrada. E é por essa porta de entrada que a gente vai respirar, que a gente vai deixar o ar entrar e junto com esse ar várias impurezas, vários antígenos. E é nessa perspectiva que se comporta de aparência semelhante à porta de entrada de um castelo com a entrada que também é o nosso nariz. Então, quando a gente começa a fazer essa interposição, a gente começa a pensar um pouquinho mais da importância que é o nosso nariz para toda a fisiologia, não só naso-sinusal, mas como substrato para todo o nosso organismo e a sua importância que está nela. Vamos começar assim, e aos poucos eu vou relembrando um pouquinho esse contexto que eu quero trazer para vocês. Então, começando brevemente, comentar um pouco sobre a histologia para vocês. Então, a gente tem que, histologicamente falando, a gente tem o famoso epitélio respiratório, que é um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Esse é o epitélio respiratório, que abrange a maior parte de todo o epitélio respiratório. Mas existe um paradigma que vem sendo quebrado, que é que esse epitélio não é exclusivo, ele não está em 100% da região naso-sinusal. Na verdade, a gente tem uma constante metaplasia, alterações, uma vida histológica de grandes mudanças que acontece. Isso acontece por quê? Porque apesar de a maior parte do nosso epitélio nascer realmente pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes, diante da nossa constante adaptação do nosso nariz, por quê? Porque a gente tem muitos processos inflamatórios quando o paciente tem uma rinite, porque a gente tem abrasão, uma pessoa que gosta de fazer trauma com o dedo no nariz, porque a gente recebe muitas impurezas do ar. Isso faz com que o nosso epitélio nasal tenha que fazer sempre adaptações. Ele está sempre se renovando e sempre se adaptando à melhor maneira possível diante dos intempéries que cada um de forma individual está vivendo. Então isso traz diferenças histológicas para cada um dos epitélios das regiões nasais. Então a gente tem aqui um vestíbulo nasal, a parte mais anterior do nosso nariz. A gente realmente encontra mais o epitélio estratificado, pavimentoso e queratinizado. É aquela região mais próxima de transição entre a pele e a mucosa nasal. Por isso que a gente ainda não tem aquele epitélio respiratório famoso, que é o pseudoestratificado. Nesse momento a gente ainda tem aquela transição. Então a gente encontra o estratificado pavimentoso. Então está muito mais perto para a pele do que para a mucosa. É a transição e a região realmente mais agredida pelo ar, pelas impurezas e pelo trauma. Então faz sentido a gente ter um epitélio mais resistente, que é o estratificado. Agora, se a gente começa a andar um pouco mais para posterior, a gente encontra mais transição de pele para mucosa. A queratina já não é mais identificada, a queratina que é muito mais prevalente na pele. E a gente começa a estratificar e vai dando margem para a transição para o epitélio respiratório mais conhecido. Então, após a válvula nasal, então indo mais a posterior, entrando mais na cavidade nasal, daí a gente já começa a realmente ter o epitélio nasal, o epitélio respiratório conhecido, que é o pseudoestratificado,
cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Então aqui só para mostrar a diferença, então aqui mais anterior a gente encontra aqui um epitélio estratificado que está dando transição para o epitélio pseudoestratificado, que é o que a gente vê na imagem da direita. Então eu vou andando mais posterior, eu vou entrando mais na cavidade nasal e eu vou mudando de um epitélio estratificado para um epitélio pseudoestratificado. Essa transição tem tudo a ver com a necessidade de proteção. Aquilo que eu falei do castelo, a gente precisa proteger o início do castelo porque a gente tem muito trauma pelo ar, por impurezas ou até mesmo por contato físico. Então essa região inicial do nariz, ela realmente é uma região de transição para poder aguentar todo o rojão do dia a dia, das impurezas, da cidade, da fumaça, da fuligem que a gente vai encontrando no dia a dia, ok? Então a mucosa nasal, já bem mais posterior, onde a gente já encontra a mucosa bem formada, a gente tem basicamente 4 tipos de epitélio. O mais comum, que é o pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. A gente pode encontrar também o estratificado cuboide. E a gente tem o estratificado pavimentoso, que é queratinizado, e o não queratinizado. O que é mais comum é o quê? Como eu falei, o epitélio nasosinusal, ele é padrão, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Mas pode acontecer metaplasias, isso é, adaptações pela necessidade que a gente tem para qualquer um desses outros 3 tipos, para melhor defender nossa porta de entrada, que é o nariz, tá certo? Então, depois do epitélio, quando a gente vai mais para fundo, entrando mais na região histológica, vai mais adentro, a gente tem que todo epitélio é sustentado por uma membrana basal, que é uma rede densa de fibras reticulares e colágenas, com poucos fibroblastos. E quanto mais metaplasia a gente encontra, isso é, quanto mais o 1 se transforma no 2, no 3 ou no 4, a gente vê que essa membrana basal ela fica mais espessa, exatamente porque ela ganha mais função de barreira para dificultar a entrada de antígenos, dificultar a entrada de bactérias, por exemplo. E a membrana basal ela é sustentada pela lâmina própria, que já é um tecido conjuntivo, frouxo, onde a gente encontra as glândulas, os vasos e onde fica a maior parte dos linfócitos prontos para poder nos defender, ok? Os seios nasais, então comentando bem rapidamente porque eles são bem semelhantes. A gente tem que, em sua maioria, eles são sim recobertos por um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes, que é o epitélio respiratório, Mas a gente encontra nos seios nasais menos células caliciformes que na mucosa nasal. Então a produção de muco nasal é sim maior do que as dos seios paranasais. A membrana basal e a lâmina própria, elas são mais finas do que a membrana basal e a lâmina própria da região nasal, E nós temos uma maior adesão ao periósteo dos seios paranasais do que quando a gente compara com o epitélio nasal, ok? Então, o seio frontal, o seio etimoidal, como a gente consegue ver aqui, o seio frontal, na imagem aqui à direita, o seio etimoidal, aqui em verde. Os dois têm uma maior concentração de glândulas próximas ao ósteo. Então, quanto mais próximo à região de saída, a região de saída do seio para a cavidade nasal, a gente tem uma maior concentração de glândulas. E a produção de muco, em comparação com a produção nasal, é irrelevante. É isso que eu falei. Por ter muito menos produção de muco, a gente tem que o nariz, a mucosa nasal, é a responsável principal por produzir o muco. E depois a gente tem, em segundo plano, os seios paranasais, seios nasais. E por fim a gente vai falar rapidinho do seio maxilar, seio esfenoidal,
que aqui a gente tem em azul o seio esfenoidal e o seio maxilar aqui em cinza. Novamente a gente tem que a maior número de glândulas é também próximas ao ósteo e novamente a produção de muco é muito pequena em comparação à produção nasal, ok? Comentamos um pouquinho da histologia, deu para dar uma noção básica e vamos lá agora logo para a fisiologia nasal. Então, são 3 as principais funções que eu queria comentar na aula de hoje. A primeira é a respiração, a segunda a fonação e a terceira o agente imunológico, que é a função nasal e sinusal. Então, na respiração, que é a principal, é que é a mais conhecida, que a gente vai gastar um pouco mais de tempo comentando, a gente tem, na verdade, 4 subitens, que seria a respiração. A gente tem a importância de filtrar o ar, de aquecer o ar, de umidificar o ar e de regular quanto ar vai entrar, tá certo? Então vamos comentar um pouquinho de cada uma. Respiração. Então a filtragem desse ar, do ar que entra na região nasal, é essencial, porque a gente tem muita poeira, fuligem, poluição onde a gente vive, então a gente precisa filtrar tanto partículas grandes, que aí são principalmente pelos que estão aqui na região mais anterior, como partículas menores. Então a gente tem ação de vibrícias, que são os pelos no vestíbulo nasal, que vão filtrar objetos um pouco maiores. A gente tem a ação reflexa do espirro, que quando adentra algum tipo de antígeno, algum tipo de poluição, isso estimula o espirro e nos protege, é uma filtragem também. Nós temos a própria ação do muco nasal, que ela tanto gera a adesão de partículas indesejadas, como também tem moléculas bactericidas que também ajudam na nossa proteção. E por fim a ação dos cílios, que estão por toda a nossa epitélio nasal e vão fazer também essa filtragem, porque vão pegar as impurezas e vão conseguir jogar elas para serem eliminadas. Okay? Então a filtragem é essencial e muito importante para o processo respiratório. Vamos agora para o próximo ponto, que é o aquecimento. O ar que entra, ele está na temperatura ambiente, mas a nossa temperatura é diferente. Nós somos endotérmicos, nós temos uma temperatura basal mais elevada na maior parte do tempo do que a temperatura externa. E essa variação de temperatura, se tudo isso adentrar no nosso corpo, a gente vai desperdiçar muita energia para a gente conseguir manter a temperatura do ar parecida com a nossa temperatura e conseguirmos melhorar a homeostase, a troca de oxigênio nos alvéolos pulmonares, tá certo? Então essa é a importância do aquecimento. Então, o aquecimento do ar, quando ele entra na cavidade nasal, é feito por flexos sanguíneos da própria mucosa, que vai conseguir fazer a troca de calor. A adaptação que o nosso nariz tem é dada de acordo com a vasomotricidade do trigêmeo simpático. Então, é o trigêmeo que está importantemente relacionado com essa atuação. E é capaz de tornar o ar a temperatura corporal antes de chegar na via aérea inferior. Isso é o principal e o mais importante. Então, o nosso ar que entra a uma temperatura ambiente consegue chegar na nossa temperatura corpórea antes de chegar na via aérea inferior, antes de chegar no alvéolo. Isso é essencial para ter a melhor possível troca gasosa, ok? Cerca de 10% do calor produzido diariamente é gasto nessa função. Então, olha quanta energia é gasta para a gente conseguir fazer esse aquecimento. 10% de tudo que a gente produz de forma basal, diariamente, é só para fazer o aquecimento. E a ação dos seios também ocorre. Então, é importante dizer que quando a gente respira, o ar entra pelos seios, ele lá também é feito aquecimento e troca de calor, ok? A umidificação também é outra coisa essencial e é muito fácil vocês perceberem a importância. Simplesmente você respira pela boca por 5 minutos, você vai perceber como a sua boca vai ficar ressecada e como você quer beber um pouco de água. Então, por quê? Porque o ar
normalmente, que a gente respira, ele é bem menos úmido que as nossas cavidades. Então, isso vai ressecar as nossas cavidades, isso dificulta a ação de cílios, isso dificulta a ação de células de defesa. Então, manter o ar umidificado é essencial para a nossa fisiologia como um todo, não só para a fisiologia nasal. Então, a umidificação ela ocorre principalmente na região nasal, onde uma troca gasosa alveolar ocorre 85% de umidade de ar. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem a umidade de 85%, a troca no alvéolo é perfeita, chega ao seu nível máximo. Então, quando eu estou numa região desértica, numa região que tem muito pouca umidade de ar, eu preciso dar umidade para eu conseguir manter uma troca gasosa adequada. Então, essa umidificação se torna essencial, né? Nós temos também a dupla função: otimizar a troca gasosa, que eu acabei de explicar, e proteger o epitélio alveolar da desidratação, que é aquele exemplo que eu falei. Fique 5 minutos com a boca aberta e você vai sentir como desidrata facilmente. Só para vocês terem ideia, a produção de muco nasal, né, que é ela que vai ser essencial para umidificar esse ar, é de cerca de 1000 ml por dia, sendo que 75% desses 1000 ml, então 750 ml, desculpa, é só para umidificar. Então essa água que é liberada de 750 ml vai automaticamente umidificar. E só 25% é para produzir o muco, né? O muco pode tanto sair de forma anterior, que a gente vai perceber ele, ou ele pode sair de forma posterior, sendo deglutido e a gente não vai perceber ele, tá certo? Mas veja a importância de que tudo que a gente produz de água na região nasal, a grande maior parte é para a umidificação. E por fim, a regulação do fluxo. Então a gente tem que a regulação do fluxo pode ser feita de forma diafragmática, pela nossa aumento da pressão, diminuição da pressão diafragmática intratorácica e trazendo o fluxo de ar. Porém, a região nasal também tem a sua própria forma de regulação de fluxo, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente inspira de forma normal, o ar entra pela região do vestíbulo de forma vertical, laminar, né? Não é turbilionar, não é bagunçada, é uma forma mais regular, uma forma mais laminar, que a gente gosta de dizer, e com uma velocidade de 2 a 3 metros por segundo. Isso é muito rápido, pessoal. 2 a 3 metros por segundo o ar entra por aqui, uma respiração habitual. Após o ar entrar na região vestibular, entrando um pouquinho mais posterior, nós vamos ver que esse ar vai ficar turbilionar. Então ele vai ficar não mais de forma laminar, ele vai arrodear, ele vai passear pela cavidade nasal. Esse passeio, essa demora na cavidade nasal é essencial para a filtragem, é essencial para a umidificação do ar. Então isso é essencial, essa forma com que o ar se dissipa na cavidade nasal é essencial para as outras funções nasais, tá certo? Entretanto, uma parte dela continua laminar, subindo e indo diretamente para a região olfatória, onde a gente sente o cheiro das substâncias, ok? Então, para continuar, por fim, depois desse turbilhonamento, a gente consegue novamente um direcionamento do ar de forma laminar para entrar e ir em direção à via aérea inferior. Então a gente percebe que esse turbulionamento ele tem função específica para poder possibilitar as demais funções nasais e depois direcionar de volta para a via aérea inferior. Então é realmente etapas de processo. O ar entra, é processado na região nasal para conseguir ter a umidade adequada, para ter temperatura adequada, para ter condições de ir para a via aérea inferior, de trabalhar da melhor maneira possível. Então, a região nasal é responsável por 60% da resistência da via aérea como um todo. Então, para você ver como
A regulação do nariz pode variar e pode alterar muito a resistência da via aérea. O vestíbulo, que é a região mais anterior, é responsável por 1/3 de toda essa resistência. Se eu forço uma respiração, quando eu puxo e inspiro o ar, eu consigo fazer até 30 litros por minuto. Só que se eu chego nesse nível, eu tenho de maneira habitual, fisiológica, o colabamento da cartilagem. Então a cartilagem ela fecha e dificulta a passagem de mais ar. Isso é um efeito protetor para evitar exatamente a entrada excessiva de ar de forma desnecessária. Já a região da válvula nasal, que é um pouquinho mais posterior que o vestíbulo, a gente tem já os 2/3 que faltavam. Então, realmente é na válvula nasal a região onde eu tenho a maior regulação do fluxo de ar, né? Que é exatamente a região anterior à concha inferior. E por fim, a válvula septal, já mais posterior, ela tem o papel exatamente de dissipar e fazer aquele turbilhonamento que eu tinha comentado com vocês na imagem anterior. Por fim, para explicar um pouquinho como funciona a regulação do fluxo, a gente tem que o aumento e a redução da resistência do fluxo depende do plexo de vascularização. Como isso acontece? Então eu tenho vários vasos sanguíneos nesse plexo vascular. Quando eu tenho a vasodilatação desse plexo, eles vão o quê? Esses vasos estão em maior parte nas conchas nasais. Então, quando os vasos dilatam, eles crescem, a concha nasal cresce. Se eu tenho dentro de uma cavidade de tamanho fixo, que é a cavidade nasal, o tamanho dela não muda. Se eu tenho uma coisa dentro dela que cresce, o tamanho da cavidade continua o mesmo, mas o tamanho útil, que é aquele tamanho que eu posso passar as coisas, vai diminuir. Então eu tenho uma maior resistência porque tem menos espaço para o ar passar. Da mesma maneira, o inverso acontece. Se eu tenho a vasoconstricção, se eu tenho a diminuição do tamanho dos vasos, as conchas nasais vão ficar menores, então eu vou ter mais espaço para poder percorrer. Então o ar vai ter menos resistência. Então algumas substâncias que são vasodilatadoras e algumas que são vasoconstritoras, então a histamina é vasodilatadora. E exatamente aí, quando a gente tem uma rinite alérgica, a gente libera a histamina, a gente vasodilata e a gente sente que o nariz está entupido. Porque as conchas cresceram, aumentou a resistência e a gente sente que não está conseguindo respirar porque a resistência aumentou. Por outro lado, a vasoconstricção pode acontecer, por exemplo, a adrenalina, com noradrenalina. E é realmente, se você vai e pratica uma atividade física, você provavelmente percebe que suas narinas entram ar mais facilmente, porque ocorre liberação da adrenalina e ela vai fazer vasoconstricção e vai ter uma redução da resistência e você vai ter a sensação de que ar está entrando mais facilmente, porque realmente tem menos resistência. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é o ciclo nasal fisiológico. Então, é fisiológico você ter a sensação de que um nariz está entupido e o outro está perfeito, e isso varia de a cada 2 ou 7 horas, em média a cada 3 a 4 horas. Essa alternância fisiológica de congestão ou descongestão, como a gente vê aqui na imagem, ela é normal, ela é esperada, ela faz parte do ciclo regulatório, do ciclo fisiológico para o nosso controle histológico, controle fisiológico do nariz, tá certo? Esse ciclo nasal, ele é controlado pelo hipotálamo. Então, se ele é controlado pelo hipotálamo, quer dizer que emoções podem interferir, ok? E o ciclo é muito maior durante o decúbito do que na ortostase. O que isso quer dizer? Se você está deitado, você vai acabar percebendo que o seu ciclo dura mais tempo, que você fica mais tempo com um lado obstruído e o outro livre. E quando você fica em pé, você sente menos essa diferença. Isso tem tudo a ver porque nosso corpo acha que você está dormindo. Se está dormindo, você pode o quê? O nariz pode fechar, pode obstruir para poder cuidar dele, poder liberar muco, poder fazer uma limpeza mais aprofundada. Então imagine assim,
O nariz, ele fica se sujando, né? Porque ele recebe a poluição, ele filtra. Mas de tempos em tempos ele tem que fechar a casa, fechar todas as portas, limpar toda a casa para depois abrir de novo. E é isso que ele faz no ciclo nasal. Fecha tudo para poder deixar a casa limpa de novo. E é isso que ele faz no ciclo nasal. Ok? Então, outros fatores que alteram a regulação do fluxo, né? Que é a idade. Ao longo da idade, a resistência vascular nasal vai diminuindo, tá certo? Outra coisa que eu comentei já, o exercício físico, que libera ativação simpática, que libera adrenalina, então reduz a resistência, tá certo? A postura, então decúbitos aumentam a resistência. Quando a gente está deitado, a gente acaba tendo um aumento da resistência. Temperatura e umidade, mudanças na temperatura modificam a resistência. Hormônios, o estrogênio é famoso por aumentar a resistência do fluxo nasal. E emoções. Então a gente tem que distúrbios do humor aumentam a resistência. Então depressão, por exemplo, acabam fazendo o quê? Que a gente tenha mais queixa de obstrução nasal. E o estresse, ele já consegue fazer o contrário, diminuir a resistência. Isso tem tudo a ver com o estresse, o hormônio do estresse, que é o cortisol que é um corticoide, o corticoide que é usado como anti-inflamatório e o anti-inflamatório que tem toda a ação de ajudar na vasoconstricção nasal, ok? Então, agora, depois que a gente comentou toda a importância fisiológica para a respiração, vou comentar brevemente os outros dois, senão a gente se alonga muito nessa aula. A fonação. Então, toda a cavidade nasal, sinusal, toda a cavidade da via aérea superior, ela é essencial, porque ela é uma parte da caixa de ressonância. E é muito fácil perceber a importância disso. Feche o nariz e perceba como sua voz sai anasalada, como a gente chama, porque a gente alterou a caixa de ressonância. Uma simples alteração como essa, prender e tampar o nariz, altera a nossa voz. Então a importância da cavidade nasal e nasosinusal está simplesmente, facilmente explicada só com essa atitude. E por fim, agentes imunológicos, né? A gente sabe da importância que tem o nariz como barreira imunológica. Ela tem a barreira física, ela tem o muco, que é um revestimento nasal, e esse muco ele é trocado a cada 2 ou 3 vezes por hora, pessoal. A gente tem uma velocidade do muco na região nasal de 6 milímetros por minuto. Então o muco está andando a 6 milímetros por minuto na nossa cavidade nasal e está levando as impurezas, a maior parte delas para serem deglutidas e levadas ao estômago, tá certo? Os cílios também são a proteção. A gente tem proteção química, então é produzido e liberado na região do muco, na região nasal, lisozimas que conseguem quebrar bactérias, IgA, IgG, lactoferrina, substâncias que vão fazer nossa proteção. E, obviamente, a gente tem a proteção mediada, temos os macrófagos ali e os linfócitos ali também, prontos para poder pegar qualquer substância que pode ser um antígeno e começar a ativar uma cascata de reação imunológica, ok? Então, brevemente, só para fazer um comentário leve, eu queria a gente viu a fisiologia e é importante sabermos que existe também a patologia, né? Os distúrbios. E a maior parte dos distúrbios tem relação à dificuldade de limpar a região naso-mucociliar. Então, quando a gente tem esse muco produzido, ele precisa ser constantemente levado embora para produzir novos e continuar limpando a nossa porta de entrada para o ar. Mas isso pode acontecer algum distúrbio por uma lesão estrutural no epitélio ciliar, pelo batimento ciliar lento ou ausente, né? Se o cílio para de se mover, o muco também vai parar de se mover e isso vai gerar um monte de consequências. E mudanças nas propriedades do muco. Então, se o muco é de uma forma e agora começa a ficar de outra forma, talvez menos pegajoso, por exemplo, ele vai ter mais dificuldade de pegar, de fixar as impurezas. Tá certo? Então, as alterações ciliares, que são as mais conhecidas, pode ser congênita ou adquirida. Só para citar mesmo de forma mais breve, a síndrome de Cartagena é uma das mais famosas que tem essa tríade, que é bronquiectasia, sinusite de repetição e citos inverso.
e ela tem na sua fisiopatologia discinesia ciliar primária. Tem outras síndromes também que geram alterações ciliares e alterações adquiridas. Os extremos de temperatura, por exemplo, afetam a movimentação ciliar. Então, se eu estou na Antártida, eu vou ter uma alteração de movimentação ciliar. Então, posso ter pacientes com algum tipo de rinite só por ter se deslocado para uma região polar, por exemplo. O uso de cocaína, de adrenalina ou de descongestionantes podem levar à alteração ciliar. Então, aquelas pessoas que usam descongestionantes nasais de forma crônica, de forma rotineira, podem levar a alterações ciliares e fazer uma rinite medicamentosa, por exemplo. Alterações no pH também podem reduzir o batimento ciliar, aqui na imagem os cílios que vocês estão vendo. A secreção nasal ela é basicamente por glândulas nasais, que podem ser glândulas serosas, secreção mais fluida, ou glândulas mucosas, que fazem a parte mais mucosa, aquela parte mais pegajosa. As células caliciformes são as principais produtoras de muco nos seios paranasais, mas não as principais na região nasal. E a neurofisiologia, a gente tem basicamente ativação parasimpática, que é colinérgica, e avisos químicos são liberados, como a histamina, a substância P e as bradicininas. Então, basicamente, era isso que eu queria comentar com vocês para entender um pouquinho da fisiologia nasal. Eu me baseei basicamente no tratado de otorrinolaringologia, mas com isso eu acho que a gente abriu as portas para começar a entender as doenças que a gente vai começar a comentar. Muito obrigado e assistam o próximo vídeo.